Tá, aqui estamos ao vivo já. Deu? Tá online? Então, boa tarde. Boa tarde. Enfim, né? Estava comentando agora com a Virgínia que quando a gente faz algo que é maravilhoso, né, tem que ter resistência. Então, quanto maior a resistência, melhor, né, o que a gente vai falar. Então, mais uma certeza de que eu estou no caminho certo. Bom, também gostaria de agradecer a possibilidade, né? Quando a gente gosta de algo, a gente quer espalhar para todo mundo, né? Para todas as pessoas que estão ao nosso redor e outras tantas, né? Bom, hoje eu venho aqui falar para vocês dessa palavra que para muitos pode ser ainda desconhecida, chamada Ayurveda, né? É uma medicina, mas essa medicina, ela tem uma roupagem indiana, mas para nós, principalmente aqui para nós, aqui do Rio Grande do Sul, que ainda temos muito contato com a natureza, né? Com os nossos antepassados que cultivavam a terra, viviam mais em contato com os animais, com a natureza em geral. Para nós ainda é bem fácil de entender, porque o Ayurveda, ele é aquele conhecimento da avó, aquele conhecimento da mãe, aquelas coisas que a avó nos ensinava. O Ayurveda traz uma roupagem da Índia. Então a gente vai ver que é muito simples, o Ayurveda é muito simples. Talvez quando a gente vai estudar os conceitos, a gente vai achar um pouco difícil por conta do sânscrito, né? Da língua, como é escrita, as letras, as palavras, para a gente falar é difícil, mas são coisas muito simples. Então, o que eu pensei em trazer para vocês? Eu pensei em trazer coisas que vocês consigam entender facilmente, como qualquer pessoa possa entender, para que isso possa ser vivo na vida de vocês. Para que vocês não dependam de ninguém, simplesmente através da consciência, da vontade, da intuição de vocês em se conhecer e buscar através da natureza isso que está dentro de cada um de nós. Né? Bom, então, meu nome é Gisele, né? Eu tenho 39 anos, eu sou mãe de duas crianças maravilhosas, uma de 7 anos, a Isabela, e o Rafael, de 5 anos. Eu faz cerca de 20 anos que eu estudo a elementoterapia, naturopatia. Eu já morei para fora, já produzi alimentos orgânicos para a merenda escolar. Eu já trabalhei vários anos em feira da economia solidária, onde eu trabalhava com alimentos orgânicos, alimentos naturais, integrais. Para quem tem problema de alguma intolerância, eu dava cursos sobre esses alimentos. E sempre, sempre, sempre o Ayurveda, como essa capa, né, de medicina indiana, sempre me chamou a atenção. Então eu sempre estudei o Ayurveda, muitas vezes sem saber que era Ayurveda. Quando eu soube que estava grávida, né, da minha filha, eu decidi estudar sobre gestação natural, parto natural. Aí então fui buscar sobre ginecologia natural, fiz cursos na área da ginecologia, sexualidade consciente. E aí quando fiquei grávida, busquei por um parto natural, os meus filhos nasceram em casa. Os meus filhos, até quando eu consegui, eu não dei nenhuma medicina alopática para eles, né? Então isso tudo parece simples, mas faz com que a gente vá rompendo coisas que a gente traz da família, como a Virgínia estava contando do meu pai, né? Meu pai trabalhou 30 anos dentro do hospital, eu cresci nos corredores do hospital, né? A minha mãe é professora, então eu acho que eu juntei um pouco dos dois, falar de medicina e gosto muito de falar para as pessoas, né? De ensinar as pessoas a Ayurveda. E então a gente fui buscar nessas minhas raízes, os meus descendentes, que são as respostas que a gente precisa, porque a gente precisa para esse momento, nessa vida que a gente tem agora, né? Bem, a gente não vai conseguir passar, infelizmente, os slides, por conta o fio aqui, o cabo que conecta é muito antigo, não consegue conectar
notebook, não consegui conectar a internet para poder passar para o outro computador, então infelizmente não vou poder passar as imagens para vocês, né? Mas vamos conversando. Então hoje, né, eu sou terapeuta ayurveda, eu fiz um curso, né? Primeiramente eu fiz um curso de massagem ayurvédica, né? Eu, quando estava grávida do meu segundo filho, eu recebi essa massagem e foi muito encantadora, porque a massagem ayurvédica, ela traz a medicina, ela mostra o que a medicina ayurvédica é na prática, né? Então, sempre, desde que a mulher na Índia, né, quando vive o ayurveda, desde que a mulher pensa em ser mãe, às vezes anos antes do casal, é preparado, tanto a mulher quanto o homem é preparado para serem pais. Então, primeiras coisas que acontecem são massagens, vários tipos de massagens, para depuração, para preparação do corpo, para gestação. Então, é um tratamento como um todo. E aí, quando eu recebi a massagem, eu disse, eu quero fazer esse curso. Aí eu fiz o curso de massoterapeuta ayurveda. E aí, logo surgiu aqui em Santa Maria um curso de terapeuta ayurveda. Esse curso durou cerca de 1 ano e meio, né, um pouco mais porque foi na pandemia. Dentro desse curso a gente aprende os princípios básicos do Ayurveda, a fisiologia do Ayurveda, tratamentos terapêuticos, né, prática da terapia Ayurveda, e a gente aprende também a parte de consultório, né? Então a gente aprende a forma de receber a pessoa, analisar o físico, o anímico, o emocional, a mente da pessoa, e aí a partir daquilo, daquele diagnóstico, e auxiliando, porque o terapeuta ayurveda, ele é um amigo, se torna um amigo da pessoa. Ele é aquela pessoa que está ali observando, porque o ayurveda não é uma receita pronta. Não é que nem aqueles livros que a gente lê assim, o chá de camomila é para acalmar. Tem pessoas que não vai funcionar. Por quê? Porque o biotipo dela não combina com os doshas que estão dentro da camomila. E aí, então, quando me formei como terapeuta, passei então a atender como terapeuta, além da massagem. Na verdade, a massagem hoje para mim ela é uma porta aberta para eu poder falar do Ayurveda e também fazer um tratamento mais ampliado, né, com a pessoa depois, se ela quiser. Bom, e então, como terapeuta, eu venho aqui falar para vocês, né, sobre os princípios. Uma pena realmente não poder passar os slides que eu preparei para vocês, porque daria para ter uma ideia sobre os aspectos da fisiologia ayurvédica. Então hoje, além da minha parte que eu mais gosto de lidar também, é a parte da doulagem. Eu sou doula, né? Não sei se todo mundo sabe o que é uma doula, que a doula faz. Então ela acompanha a gestante desde o início da gestação, às vezes pode acompanhar até antes, como eu falei para vocês, né? Essa parte da gestação, parto e pós-parto, chama Garbha Sanskar. Então existe toda uma preparação. O Ayurveda, ele tem uma visão muito especial para a saúde da mulher. Assim como nós aqui, nós temos a ginecologia obstetrícia, né? O Ayurveda também tem livros específicos que tratam da saúde da mulher. Então são pontos bem específicos assim, relacionados à fisiologia feminina. Então, a gente sabe que a mulher, ela está sempre em movimento, né? Sempre em movimento, a vida da mulher nunca é parada, né? A vida dela é em ciclos, e esses ciclos, eles têm que também ter um olhar diferenciado. Então, hoje eu trabalho principalmente como massoterapeuta, terapeuta, e acompanho gestantes, né? Trabalho física, emocional, preparação para o parto, pós-parto, amamentação, puerpério. Tudo baseado na medicina ayurvédica. Bom, o que quer dizer Ayurveda? De onde que vem essa palavra? Bom, para os indianos, né, na verdade, assim, a gente fala indianos porque surgiu na Índia, mas o Ayurveda, ele é muito antigo, ele está inerente. E se a gente viesse aqui e trouxesse alguém para falar de medicina tradicional chinesa, ele ia falar de Ayurveda também, só que em outra forma. Se a gente vai trazer lá uma vovó lá que mora para fora, benzedeira, vai trazer ela para falar, ela vai falar de Ayurveda também, de outra forma, né? Então o Ayurveda, ele é retirado dentro de um... acho que agora entrou a internet. Ele é retirado de dentro de um livro sagrado, né? Como se nós pegássemos a Bíblia
tivesse um capítulo, uma parte da Bíblia que falasse sobre a medicina, né? Então, dentro desse livro sagrado, que são os Vedas, tem vários tipos de Vedas, digamos assim, e um deles é o Ayurveda, né? Então, Ayur significa conhecimento, estudo, e Veda significa vida, né? Então, nós estamos falando do conhecimento da vida. Então, o conhecimento da vida, ele é algo muito amplo, né? Então, isso vai bem lá no fundo, nas nossas raízes, da onde que surge a vida, né? Qual é a forma que surgiu, como que ela se expressa no nosso corpo, como que se expressa nos animais, como se expressa nos vegetais, como se expressa no ar. Então, tudo está aqui agora, tudo faz parte de um todo, né? E esse todo, ele vive, se comunica sem se confundir. Ele se penetra e compenetra sem se confundir. E aí, dependendo dos elementos em que compõem esse todo, vai dar a característica, porque é um ser humano, porque é um animal, porque é uma planta. São os elementos, a forma como os elementos se compõem, se organizam, é que vai dizer se é um ser humano, se é um animal, se é uma planta, né? Então, o Ayurveda tem várias características singulares, né? Diferentes da medicina moderna, por exemplo, né? Uma delas é que o Ayurveda trata o indivíduo como um todo. Essa medicina, nesses livros sagrados, está escrito ali, o indivíduo, ele não é só um corpo físico. O indivíduo, ele possui uma mente, ele possui um emocional, ele possui um corpo físico e ele possui uma energia. Então, quando a gente tem um problema, vamos ver um problema, uma dor de cabeça, a gente não vai lá e dizer assim, toma esse remedinho aqui, essa medicina aqui que vai te tirar a dor de cabeça. Não, vamos avaliar por que tu tem essa dor de cabeça. Eu tenho essa dor de cabeça eu tenho essa dor de cabeça no final do dia. E o que tu faz? O que tu fez durante o dia? Eu fiz tal coisa. E o que tá te mexendo emocionalmente durante esse dia? Como que tá tua mente durante esse dia? Como que tá a tua energia nesse dia? Então, essa dor de cabeça é por conta disso. Então, tu toma isso, faz aquilo, faz aquele outro, né? Então, a Ayurveda, ele trata o indivíduo como um todo. Nunca a gente vai tratar específico. Mas é uma dor física, bem assim, é muscular. Não, mas por que chegou essa dor muscular? Muitas vezes assim, porque eu caí, foi um acidente. Mas o que aconteceu antes para ter aquele acidente? Como que tu andava pela rua? Como que estava teu pensamento? Como estava teu dia? Como estava tua relação com as pessoas? Né? O que te fez cair? Tem algo que te fez cair. E aí a gente vai ter que investigar para chegar a resolver aquele problema ali, daquele acidente doméstico, né? Então, por isso que a gente fala que o terapeuta, ele é alguém que é amigo, porque só uma pessoa que possa ter uma intimidade para falar, mas eu tô vendo que o problema é assim, né? Outra coisa também bem importante é que toda medicina, seja corporal ou então medicina interna, sempre vai ser com algo que não é tóxico. Nunca a pessoa ela vai receber algo para tomar ou para passar no corpo que vá melhorar um lado e piorar outro, né? Hoje a gente vê assim que a não ser que sejam vitaminas, todos os remédios alopáticos sempre vai melhorar um lado e estragar outro, né? Então a medicina ayurvédica, mesmo por exemplo o alimento, a gente sempre vai procurar desintoxicar o alimento antes de comer. Por exemplo, assim, a gente orienta, dentro do Ayurveda a gente tem orientação do feijão, por exemplo, que é tão comum no dia a dia. A gente não por exemplo, pegar o feijão, escolher e botar na panela de pressão para cozinhar. O ideal é a gente deixar ele 12 horas de molho, depois das 12 horas a gente cozinhar ele na panela normal, que não seja de pressão. Porque ele vai ter um processo dele, nesse processo lento de aquecimento e ferver e tudo mais, ele vai liberar as toxinas que estão dentro do grão. E aí a nossa digestão vai ser muito mais facilitada. Claro que o nosso organismo ele pode digerir aquele feijão lá que a gente vai escolher, botar para cozinhar e comer. Mas se o nosso fogo digestivo, que a gente vai falar daqui um pouquinho, não estiver bom, a gente vai ter gases, a gente vai ter... algumas pessoas podem ter diarreia, outras pessoas podem trancar o intestino. Então a gente sempre procura limpar, purificar. Por isso é que a gente sempre fala dos alimentos orgânicos. Quanto melhor a gente comer um alimento puro, um alimento da estação,
melhor o nosso organismo ele vai digerir, né? E no Ayurveda a gente não fala assim, tu é o que tu come, a gente fala tu é o que tu consegue digerir. O fogo digestivo, ele é como Deus dentro da pessoa. Ele é o que dita a vitalidade, ele é o que dita a vida da pessoa. Mas a gente vai falar um pouquinho depois, para vocês entenderem melhor. Então, utiliza produtos locais e sazonais. Então, assim, não preciso tratar tal coisa. Mas só encontra lá na Índia, ou só encontra nos Estados Unidos, ou só encontra na América Central. Não, a gente vai pegar aquela planta lá, que é utilizada no Ayurveda lá na Índia. Quais são as características dela? Ela é assim, 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 ela serve para isso, isso, isso. Então, o que a gente pode adaptar aqui para nós? Para nós aqui, a planta X, a gente pode substituir pela babosa. Então, a gente vai usar a babosa. Né? Claro que a babosa ainda existe lá, mas outras, macela, sei lá, né? Coisas assim que é mais daqui. Cada medicamento é um tônico. Então, todo medicamento ayurvédico, ele pode ser tanto utilizado por quem está com algum desequilíbrio, como também por alguém que está saudável, porque a intenção do Ayurveda é manter a pessoa equilibrada com a sua saúde equilibrada. A intenção do Ayurveda é que a pessoa, ela tenha algum desequilíbrio, ela volta a ficar equilibrada e ela se mantém equilibrada. Se mantém com aquela saúde, a gente trata a saúde como um equilíbrio e a gente não fala em doença, porque a doença ela remete a algo negativo, inferior, né? Na verdade, a doença ela é um desequilíbrio e tudo que é um desequilíbrio pode voltar a equilibrar. Então, claro que existem situações assim de, por exemplo, doenças muito avançadas. Isso a gente vai tentar manter a melhor qualidade de vida para a pessoa. Né? Por isso que assim, o ideal é que quando o organismo sente algo diferente, o ideal é a gente procurar mudar, a mudança. Para que não chegue num ponto em que é muito difícil a gente tratar, é muito mais lento e talvez esse tempo não exista. Né? E então, como eu falava, ela tem ênfase na medicina preventiva. Então, a gente está sempre prevenindo, a gente está sempre trabalhando com esse fogo digestivo para que ele esteja na altura ideal para cada pessoa, para que esse fogo possa queimar, possa limpar o corpo dela a todo momento, né? Sempre a gente está buscando sempre o equilíbrio. Tem uma frase no Charaka Samhita, que é um desses livros sagrados da Índia, que fala assim, que o Ayurveda é o conhecimento da alegria e da tristeza, da vida boa e ruim, e daquilo que contribui para esses 4 aspectos. Então, o Ayurveda, ele nunca vai achatar, nunca vai rechaçar algo. Porque tal religião é melhor que a minha, ou porque tal processo é melhor. Porque no Ayurveda não pode cortar o cabelo. Porque quem vive o Ayurveda tem que usar saia. Não, o Ayurveda ele sempre vai receber, o Ayurveda ele sempre vai estar aberto às coisas boas e ruins, porque a gente sabe que o caminho do meio não é nem no bom e nem no ruim. Né? A sapiência, a sabedoria, ela não está no que é positivo ou no negativo, ela está no caminho do meio. É a sabedoria da gente saber se é no preto ou no branco que a gente vai pisar. Né? Ao momento é no preto, outras vezes é no branco. Então, o Ayurveda ele sempre vai ensinar isso, que a gente tem que estar sempre saindo dessa dualidade. Porque isso é bom, isso é ruim. Depende. O fogo, ele é bom para aquecer a casa, mas ele é ruim se queimar a casa. Né? Então, sempre tem esses aspectos, assim, sempre vai avaliar. Mas não está sendo bom, a fulana come um feijão, toma café. Café, o Ayurveda, ele vê o café como... Às vezes o café desequilibra muito o organismo, né? Dependendo da pessoa. Mas a fulana toma café e não acontece nada. Sim, porque de repente para ela está sendo bom, né? E para a outra já não. Então, é a mesma coisa assim como... dentro do Ayurveda tem várias terapias que a gente utiliza... A gente chama de cigarro, mas não é um cigarro, né? A gente pega plantas, vários tipos de plantas, e moe e faz como se fosse um cigarro e a pessoa inala essa fumaça. Quando a pessoa, por exemplo, tem muita coriza e rinite, sinusite, tá muito cheio de toxinas nessas regiões aqui. Então, a fumaça, ela seca, porque a toxina do muco, ela é aquosa.
Então a fumaça seca. Então para a pessoa inalar, como que era antigamente, talvez alguém já tenha acontecido isso quando criança aqui, quando tinha problema pulmonar, a mãe não levava para sentir o cheiro da Maria Fumaça. Não sei se meu pai contava que quando ele era pequeno a avó levava ele na gare da estação para respirar aquela fumaça da Maria Fumaça que melhorava o pulmão. Por quê? Claro, né? Na inocência da minha avó, aquilo ali era bom. Mas por quê? Porque a fumaça, ela resseca. Então, a pessoa que ela tem problema de pulmão, ela é magra e ela não tem muito muco, fumar ou respirar, inalar a fumaça, para ela é terrível. Porque o corpo dela já não tem tantas coisas para depurar, né? Também, né, no Ayurveda a gente fala dos 4 pilares para uma vida saudável, né? Então, dentro desses 4 pilares, se nós vivermos um pouco de cada um, a gente vai estar vivendo uma vida saudável. É o Dharma, o Artha, o Moksha e o Kama. São 4, digamos assim, se tu está falhando em alguma coisa vai desequilibrar no teu organismo, né? Então, por exemplo, o Dharma é a reta forma de viver. Então, é a correta forma de viver. A forma como tu te relaciona com as pessoas. Porque a gente tem um mundo interno, que são os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa energia, aquilo que gira dentro do nosso corpo físico também. E existe um mundo externo. Então, a forma como a gente se relaciona com o mundo externo, com as pessoas e com todas as outras coisas que estão ao nosso redor, família, e a forma como a gente se relaciona com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, é a forma como vai ditar o nosso andar, né? Então, se para nós é complicado conviver com certa pessoa, então por que a gente convive com aquela pessoa? Ou por que é ruim conviver com tal pessoa? Se questionar, sempre se questionar, como eu falava, o Ayurveda é o caminho do bem e do mal, é o caminho da tristeza e da alegria. Sempre a gente se questionar. Então, a forma correta de caminhar não é uma forma que eu vou dizer assim, é assim, tem que andar desse jeito. Não. Cada pessoa ela vai descobrindo a sua verdade, né? A gente pode também traduzir como verdade isso, né? Artha é a prosperidade, a riqueza material. Então, todos nós temos esse merecimento da riqueza, né? Talvez por uma crença limitante a gente tenha isso de que quem é rico não vai entrar no reino dos céus, né? Mas a gente foi nos dado essa capacidade de ser ricos, de ser prósperos, de andar assiado, de andar bem vestido, de poder ter uma melhor comida para comer, de poder ter uma melhor cama para dormir, de poder ter um carro bom para andar, para poder... Aí qual que é o objetivo? Isso é a pergunta, qual que é o objetivo que a gente precisa ter essas coisas? Quais que são? Essa que é a diferença. Para que eu vou utilizar as coisas que eu tenho? Moksha é a iluminação. Então é esse momento que a gente tem que deixar da vida para buscar dentro de nós essa energia sutil que nós possuímos. A iluminação é quando a gente consegue, por exemplo, sentar e pôr os pensamentos, acalmar os pensamentos, sentir o corpo, sentir a respiração, né? Então, por isso que no Ayurveda a gente fala muito do yoga e da meditação, porque são artifícios que a gente tem para que a gente possa chegar à iluminação. A iluminação é o quê? Tem uma situação para resolver, aí tu fica o dia inteiro batendo a cabeça. Ai, como é que eu resolvo? Simplesmente se tu sentar e pôr os pensamentos a acalmar, tu vai conseguir chegar àquele resultado. Mas de repente se eu fizer tal coisa, eu vou chegar. Por quê? Porque a iluminação, ela vai te dar essa resposta. É esse momento que tu vai ter de encontro contigo mesmo. Porque dentro de ti dá todas as respostas que tu precisa, né? E Kama é o prazer sensorial, né? Então, nós sabemos que nós somos seres que fomos criados para... nossos sentidos, eles existem para que a gente possa receber coisas. E que coisas? Coisas boas. Ouvir coisas boas, falar coisas boas, receber olfato. Pelo olfato, hoje a gente vê muito sobre as terapias integrativas, onde fala da aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia, dança-terapia,
Por que a gente está falando disso hoje? Porque a gente sabe que a cura a gente vem através dos sentidos. Então essa cura é um prazer para o nosso corpo, né? E claro que também está relacionado ao prazer do corpo. Por exemplo, tem algumas literaturas que se baseiam muito na questão sexual, né? E se nós formos ver, o sexo ele tem muita relação com os sentidos. A gente nutre os sentidos. E tem situações, tratamentos em que a pessoa ela é orientada a ter relações sexuais. Porque a relação sexual, ela tem o contato, o tato está muito relacionado ao tato, ao olfato, a todos os sentidos, né? Então isso alimenta, nós somos feitos para termos relações sexuais sadias, né? Então esses são os 4 pilares, esses são os 4. Se um deles está falhando, essa mesa ela vai cair, né? Como se fosse uma mesa que lhe falta uma perna. Bom, aqui eu tenho uma breve forma que o Ayurveda ensina. Eu não sei se vocês, de repente, se eu virar para vocês conseguem ver um pouco desse diagrama. Aqui fala assim, ó. Bom, no Ayurveda a gente estuda de que tudo nasce, digamos, da energia e até chegar na parte densa, né? Então essa é a forma como o Ayurveda explica a criação da vida, a criação do universo, a criação de qualquer outra coisa que a gente vá criar agora ou antes ou no futuro. Por exemplo, assim, uma semente, né? Uma semente de feijão. Se a gente olhar para ela, a gente pode perceber de que aqui dentro dela existe toda uma planta que quando for cair na terra ela vai crescer, vai florescer, vai dar um fruto. E esse fruto tem toda a potência novamente para criar uma planta. Então o Ayurveda explica como se antes de tudo existir fisicamente, existia somente energético, como se tudo estivesse dentro de um sementeiro cósmico, né? Que tudo que existe foi um dia uma semente que estava inanimada, né? E que essa semente de feijão, assim como para a gente tirar ela de lá de dentro do saquinho e ela germinar e se tornar uma planta, a gente precisa colocar o que? Na terra. A gente precisa fazer um movimento, retirar ela, botar na terra, regar, botar no sol. Então assim também, né? Vão se criando as coisas. Começam na parte energética, inanimada, e aí depois abaixo dessa energia, digamos, como se fosse, não sei explicar o certo para vocês, dar um exemplo agora para vocês. Aqui é uma cadeira, uma criação de uma cadeira. Antes dessa cadeira existir, onde é que ela estava? Ela estava na mente de alguém que criou ela, né? Então essa pessoa, alguém chamou e falou assim, eu preciso que tu faça uma cadeira para colocar no auditório da universidade. Então a pessoa vai, uma cadeira, o que precisa? Uma cadeira tem que ser confortável, tem que ser azul, porque tudo lá naquele prédio é azul, tem que ser que as pessoas consigam escrever. E aí então essa pessoa vai pegar da mente dela, vai pegar a energia, primeiro ela vai gastar a energia dela para imaginar essa cadeira, depois ela vai pegar, vai desenhar essa cadeira, depois de desenhar ela vai pegar, vai no escritório dela, na oficina, vai recortar o material, vai atrás do material que precisa, vai começar a fazer a cadeira, e aí vai ver que não deu certo tal coisa, vai arrumar outra. Então assim, né, partiu da energia da pessoa para se tornar algo físico, e agora todo mundo está usando ela, está sentando, tá, até um momento em que ela não vai aguentar mais tantas pessoas sentarem, vai para o lixo, e aí vai se transformar em reciclar e vai voltar a ser outra coisa daqui a um tempo, né? Então assim aconteceu também, digamos, acontece com tudo que é a criação. E aí, então, primeiro era somente tudo, só que dentro de uma coisa só, e aí foi se cristalizando. Aí, primeiro, então, surgiu o intelecto, que a pessoa vai ser, então agora foi me mandado fazer a cadeira, então eu vou sentar e vou pensar. Então, a primeira coisa é o intelecto. Então, depois do intelecto vem o ego, né? O ego é aquela dualidade, né? Será que tá bom, será que tá bem, mas assim não dá, assim vai dar. Abaixo, depois do ego, o que vem? Vem as 3 gunas, que as 3 gunas seriam
as divisões desse tá bom, não tá bem, tá bom, não tá bom, que são níveis de energia. É fácil a gente entender, por exemplo, num alimento. Né? Um alimento, uma maçã que está no pé. Essa maçã, quando ela está lá no pé, lá na lavoura, essa maçã, ela tem toda a energia, toda a vitalidade nela está ali naquela fruta. Quando vai alguém e colhe ela e coloca lá na cesta dentro de casa, ela já não tem tanta vitalidade, porque ela já não está conectada ao pé que dava vida para ela. Passou ali uma semana, aquela maçã já está murcha, já está quase apodrecendo, ela já está quase sem vitalidade. Né? Então, essas três características de suco, com muita vitalidade, pouca vitalidade e nada quase de vitalidade, são essas três características desse pensamento, desse intelecto, dessa razão, desse, tá certo, não tá. Né? Então, tudo existe isso. E nós, quando aprendemos isso, para que serve isso? Serve para quê? Para entender de que nós nos alimentamos dessa energia. Que quando a gente come aquela maçã, que a gente colhe do pé e come, aquela vitalidade que está em 100% na maçã, a gente também se alimenta dela 100%. Que quando a gente vai colher, que nem essa, por exemplo, essas frutas que a gente compra do Nordeste, né? Que foi colhida há 15 dias atrás e a gente vai lá no mercado, compra, fica mais uma semana na geladeira, ela já está ali, está bonita, porque veio cheia de produtos para se manter, mas a vitalidade daquele pé que mantinha ela já não tem. Então não alimenta fisicamente, enche a barriga, mas a vitalidade que nos dá ânimo para viver, que nos leva a viver 100, 200 anos, já não é tanta, né? E aí, essa sátiva, rajas e tamas, que são... A sátiva é quando 100% de vitalidade, rajas é quando está 50% e tamas é quando praticamente não tem vitalidade. Então, quando sátvika e rajas, 100 e os 50 se unem, há a formação dos sentidos. Os sentidos sensoriais, esses sentidos tato, olfato, visão, audição, paladar. Os sentidos motores, que fazem com que o corpo se movimente. E a mente. Quando rajas e tamas se unem, eles formam 5 elementos, né? Que no Ayurveda chama Pancha Mahabhutas. Né? Os bhutas são elementos e Pancha quer dizer 5. Pancha Mahabhutas, os 5 elementos. Que aqui a gente ouve muito falar na medicina oriental, né? Água, fogo, terra, ar e éter. Né? Só que esses 5 elementos, eles não são... Quando a gente fala de água, a gente não está falando da água, essa água aqui que a gente bebe. Porque dentro da água mesmo, nós temos oxigênio e hidrogênio. O oxigênio ele é muito mais ar e o hidrogênio é muito mais água. Então, quando a gente fala dos Pancha Mahabhutas, dos elementos do Ayurveda, a gente não está falando da água. Quando a gente fala Jala, que a água representa como se fosse a água, a gente não está falando dessa água aqui. Então, quando a gente fala assim, que a constituição de todos os seres vivos tem os 5 elementos, a gente não está falando assim, como que tem fogo dentro de mim? A água é mais fácil de entender, mas o fogo, não é fogo, o fogo é esse que a gente acende o fogão. É o fogo como elemento, como característica de calor, de algo que vai fluir de uma forma quente, né? Então, esses elementos estão dentro de nós, estão dentro da natureza, e nós, quando nós alimentamos, estamos em contato com o ambiente, a gente está recebendo e trocando a todo momento. Então, esses elementos, os 5 elementos, esses Pancha Mahabhutas, eles não são estáticos, eles estão a toda hora em movimento. Então, hoje, por exemplo, é bem fácil a gente perceber como foi o dia desde manhã até agora. Então, o dia começou frio e hoje, agora está bem quente, né? Então, o que está nos dizendo? Que de manhã era mais ar e água, né? E agora é mais fogo e água, né? Porque a gente sente abafado, né? Mais abafado, o tempo mais abafado, quente, mais abafado, não é tão seco. Né? Então, esses elementos, eles estão a todo momento modificando. Por exemplo, para a gente saber que existe chuva, para existir chuva, ó, prof de ciências. Para existir chuva, o que tem que acontecer? Evapora, né?
cria a nuvem fica tão pesada que chove, né? Então os elementos eles estão sempre em movimento, né? Então dentro de nós da mesma forma. Então aquilo que a gente vai se alimentar também é formado desses elementos. Aquilo que a gente vai conviver, aqui agora, como que a gente está, quando o clima é quente, como que a gente fica? A gente muda a forma de agir, né? Então, se a pessoa ela tem uma constituição que ela nasce com os elementos mais fortes, ao momento que ela vai conviver, o lugar, o ambiente que ela vai viver, o estado, a estação do ano, muitas coisas modificam aquela característica física que ela veio, aquele biotipo dela que ela veio, e conforme vai caminhando a vida, vão vindo os desequilíbrios. E como que o Ayurveda trata? Reequilibrando através dos elementos. Os elementos que se encontram na natureza, através dos alimentos, através do que a gente respira, através de exercício, através de terapêuticas específicas para cada caso. Tudo baseado nos elementos. E essa combinação dos elementos a gente chama de dosha. Então, nossa formação é de dosha, que são as combinações dos elementos. Então, os elementos é fácil da gente perceber nesses três aspectos aqui. Nos doshas, como eu falava para vocês, que é a combinação dos elementos que representa o biotipo de todas as coisas, todos os seres vivos. Nos datos, que são os nossos tecidos do corpo, né? O tecido ósseo, a linfa, o sangue, muscular, o tecido adiposo, o tecido, chama a parte reprodutiva, né? Nossos órgãos reprodutores. E nas malas, que são 3 malas que a gente possui, que são as nossas aquilo que está em excesso que a gente precisa eliminar, que são os subprodutos dos tecidos, né? Que é o cocô, o xixi e o suor. Todos nós precisamos ter um pouco de cocô, de xixi e de suor no corpo, e esse corpo ele vai estar sempre produzindo e excretando, os datos, que são os tecidos, eles dão sustentação, e os doshas, que são os elementos, estão sempre girando em volta desse corpo e dando a vida para esse corpo. Bom, aí conforme, aqui eu vou passar porque eu já falei tudo isso para vocês, conforme a combinação vai dar um dosha, são 3 doshas, né? Então, por exemplo, a combinação de ar com o espaço, o éter, vai formar o dosha vata. A combinação da água com o fogo vai dar o dosha pitta, e a combinação da terra com a água vai dar o dosha kapha. Então, a pessoa que ela, na formação, na fecundação, na gestação, na formação do corpo dela, ela recebeu mais características de ar e de éter, ela vai nascer com mais características de vata. O que são essas características? A forma como a mãe, tudo, aquilo que a gente já sabe, que a gestante está suscetível a tudo que ela vê, o que ela sente, o que ela recebe, que não é bom a gestante olhar coisas trágicas, que não é bom receber notícia má, que não é bom comer qualquer coisa. Todas essas coisas que a gente já sabe, de que a gestante ela tem que ser cuidada como uma rainha, tem que ser alimentada, tem que ser paparicada, que tem que receber notícias boas, que tem que viver no meio da natureza, respirar puro, caminhar, fazer exercício, tudo isso para quê? Para que essa criança ela possa nascer mais pura possível. O alimento mais puro vai formar esse corpo mais puro. Então, a característica da mãe, na cidade onde ela mora, na região que ela mora, na estação que ela mora, o que ela vai comer, vai formar esse corpo físico. E por isso que tem vários filhos aquele casal e cada filho é diferente. Por quê? Porque cada um recebeu aquilo ali da mãe e também coisas que vai trazendo dos antepassados. Porque a mãe, quando está no ventre da mãe dela, a mãe dela também recebeu várias coisas. E a gente sabe que a mulher, quando está um bebê no ventre, ela já carrega todos os óvulos dela, que vai dar vida aos próximos filhos dela quando ela ficar adulta. Então, naquele óvulo que ela estava, quando o bebezinha no ventre da mãe dela, já estava recebendo cargas da mãe, que recebeu da avó, que recebeu da bisavó e assim por diante. E aquela mãe vai tratar o filho daquele jeito, e o filho vai ficar, vai crescer, vai ser o pai que é, e assim por diante.
Então, assim, somos nós, né? Estamos nós aqui, né? Nesse emaranhado de coisas maravilhosas que é o nosso interior e que a gente passa para o exterior, né? Da forma como nós vivemos. Aqui, né, também é um quadro que fala das características de cada um dos doshas, né? Por exemplo, o Vata, como é formado de ar e éter, quais são as características do ar, quais são as características do éter? Então, a gente sabe que o ar e o éter são elementos leves. Por exemplo, o éter é fácil a gente ver no amanhecer e no entardecer. Sabe aquele final de tarde, assim, ó, é laranja? Ou então aquele amanhecer laranja, roxinho, assim, no horizonte? O éter é que faz com que aquela cor fique daquele jeito, né, na atmosfera. Então, o éter, ele também é chamado de vazio. O éter, ele é tão leve, muito mais leve que o ar, né? Então, quem é formado de ar e éter, então, as características de Vata são maciez, leveza, frieza. A gente sabe que o ar, ele é frio. Sutileza, secura, delicadeza, aspereza, mobilidade, instabilidade, volaptibilidade. Então, todo indivíduo que é formado de Vata, muito Vata, ele vai ter essas características, né? E qualquer coisa que tenha Vata, que seja Vata, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que um dia que é seco, super seco e frio, tem muita característica de Vata. Então, por isso que as pessoas que já são Vata sofrem muito em dias frios. Então, no inverno, quem é Vata sofre muito, resseca a pele demais. Por isso que massagens com óleos, coisas quentes, comidas quentes, untuosas, para quem é Vata é muito bom no inverno, porque o inverno já é muito Vata. No corpo também tem localizações específicas desses doshas, né? Então, o Vata, ele se encontra nessa região da bexiga, intestino. Por isso que quando a pessoa tem o intestino preso, é porque o Vata está parado, né? Esse ar está parado, precisa mobilizar, precisa mexer. O outro dosha que é Pitta é fogo e água. Então, o fogo é quente, a água tem mobilidade. Então, as qualidades: leveza, calor, sutileza, secura, ardência, leve, untuosidade, agudeza, profunda penetração. Então, quem tem essa característica de Pitta é uma pessoa que tem possibilidade muito forte de ter desequilíbrios, gastrite, coceira, inflamações no corpo, nas juntas. Então, é bem forte, bem fácil da pessoa ter, bem fácil de se equilibrar. E o outro dosha, por fim, é Kapha, né, que é a combinação de água com terra. Então, a gente pode imaginar, quando a gente pega a terra, né, e coloca a água, vira lodo, né, vira barro. Então, a gente imagina, quando a gente enfia o pé no lodo, como é pesado, né? Então, as características de Kapha é maciez, liquidez, frieza, oleosidade, letargia, viscosidade, dureza, estabilidade, peso, grossura, densidade. Então, essas são as características de Kapha, né? Então, a gente vê que é densidade, é letargia, porque a dificuldade da terra como característica densa, né? E da água também. Vê que a água, ela é mobilidade, mas quando ela está unida com a terra, ela se torna estabilidade. Aqui, né, mais um pouco sobre os doshas, né? Um pouco do que eu já falei. Aqui é onde fica cada um, né? Como eu falei para vocês, o Vata se encontra no intestino, na bexiga, o Pitta na parte aqui digestiva, estômago, fígado, pâncreas. E Kapha nessa região aqui pulmonar, essa região toda aqui respiratória. Então a gente vê que quando agora nessa época do ano, quem é Kapha, quem tem características fortes de Kapha, sofre muito também por conta do muco, né? O muco, ele é natural no inverno o corpo querer ter mais muco para poder sobreviver ao frio, é natural.
Então, quem já é Kapha, que naturalmente já produz mais muco, sofre muito no inverno também, por conta de que o muco entope tudo, né? E aí a pessoa se sente mais letárgica, tem mais dificuldade de fazer as coisas, a cabeça parece que tem 10 quilos, né? Então é bem fácil a gente enxergar, né, o Pitta. A nossa digestão, a gente sabe, né, que quando a gente come, por exemplo, depois do almoço, por que dá aquela moleza? Porque o sangue, ele foi todo para a parte digestiva, né? Então essa parte digestiva, ela tá quente para poder digerir o alimento e as enzimas, todo o processo andar direitinho. Aí vem pro Pitta, pro Vata aqui, que é o movimento para poder excretar, né, esses malas. Então o Pitta também ele ajuda ao suor, a gente colocar para fora o suor, né, o movimento aquece o corpo. E apesar desses doshas eles possuírem localização bem fácil a gente perceber, mas eles também estão em todo o corpo. Eles se movimentam, porque os doshas eles são elementos e os elementos não são parados, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o movimento do ar é assim, ó, daqui, né, é como se fosse um tubo, um túnel que a gente tenha, em que o ar se movimenta. Então muitas vezes a pessoa está com o intestino preso e está com dor de cabeça. Por quê? Porque o Vata está parado aqui, não consegue subir. Ou então o intestino, o estômago tá demais gastrite, por quê? Porque o fogo tá aqui, né, que nem um fole ali, o ar tá que nem um fole naquele fogo, tá parado. Então a gente tem que fazer alguma coisa para esse ar se movimentar pelo corpo. Aqui tá bem pequeno, tem imagens de um corpo humano, características, né, físicas de quem possui cada um dos doshas. Claro que assim, ó, todos nós possuímos todos os doshas, porque nós possuímos todos os elementos. Mas tem pessoas que possuem mais tal dosha, expressam mais tal dosha, ou podem expressar os 3 também, ou podem expressar 2, né? Por exemplo, uma pessoa Vata Pitta é uma pessoa que tem bastante... a mente está sempre em movimento. E ela é Pitta, ela é aquela pessoa que a gente diz que tem o sangue nos olhos, a visão de águia, né? Se ela vê uma cadeira, ela assim, não, já posso transformar e vender essa cadeira, amanhã já vou postar uma foto na internet, já estou fazendo uma empresa de cadeiras. Então ela está sempre em movimento e sempre alerta, né? É uma pessoa que tem o fogo nas ventas, é aquela pessoa que a gente... é bem fácil a gente identificar. Então, por exemplo, aqui, uma pessoa que é Kapha, a estrutura física dela vai ser uma estrutura mais densa, mais robusta, né? Então, a parte muscular da pessoa vai ser mais densa. Não que a pessoa seja gorda, não é isso. Mas ela vai ser aquela que a gente fala assim de uma pessoa mais... Como a gente fala das crianças, a gente chama assim de mais... maçudinho. Né? É uma pessoa que ela é densa, as articulações dela são grossas, os ossos são mais grossos, né? É uma pessoa também assim, emocionalmente, é aquela avó que abraça os netos, aquela avó que faz um chamego, tem aquela casa que todo mundo gosta de ir, é uma casa que está sempre cheia de comida, a geladeira sempre cheia de doce, porque o doce, a característica do doce, ele é muito Kapha, né? Então representa essa senhora, esse senhor, né? Essa pessoa bem receptiva, né? O Pitta, a característica física de quem é Pitta é um corpo mais modelado, né? Então aquela pessoa que ela vai para academia e em pouco tempo ela modela o corpo, porque o corpo ele é como se fosse criado à mão, assim, ó, bem modelado, a perna modelada, o braço modelado. Bem fácil, porque como ele é quente, a pessoa tem esse corpo mais quente, é mais fácil de se manter, se ela engorda, ela consegue emagrecer mais fácil, né? De se manter no peso que ela tem também. O Vata, ele é uma pessoa que, como é ar e éter, é geralmente uma pessoa que é alta, magra, parece que vai quebrar, sabe? Quando a pessoa, ela caminha, parece que o vento leva ela, assim. E às vezes não é nem, a pessoa nem é magra,
mas ela tem uma mobilidade, uma forma de agir, os braços geralmente são compridos. E todos os doshas, como a gente falava, não existe o melhor, não existe o pior. Os doshas não são signos, né? Ah, porque é melhor ser pita, porque é melhor ser kapha, é melhor ser vata. Todos existem dualidades, né? E a nossa intenção, né, como terapeuta, é que essa pessoa viva no equilíbrio desse dosha. Que ela possa conviver com seu pita sem queimar o estômago ou sem ficar com fogo digestivo baixo. Que ela possa viver em equilíbrio, que a sua vida possa viver, que todos os elementos, esses 5 elementos possam estar em equilíbrio dentro dela. Existem doenças típicas? Sim. Como eu falava antes, né? Essa questão respiratória é muito uma doença kapha, né? A parte de quem tem problema de articulação, por exemplo, joelho, é muito fácil para quem é vata, porque movimento em excesso estoura as articulações. Já quem é kapha tem problemas nas articulações, mas tem inflamações, porque é muito muco, né? Então, quem é pita geralmente tem problemas de gastrite, tem problemas de coração, né? E toda a pele, a pessoa ela pode ter uma mente pita e pode ter um corpo kapha, pode ter uma mente vata e ter um corpo kapha. Então às vezes a gente pensa assim, minha mente está a milhão, mas o meu corpo não responde. Eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo ir na esquina. Por quê? Porque o corpo muitas vezes está kapha, está pesado, está denso por conta de uma alimentação, né? Uma alimentação muito gordurosa, pouco exercício e o corpo está pesado. E aí ela fica naquela, enlouquece porque não consegue fazer as coisas. Por quê? Porque o corpo está muito cheio de toxina, né? Então o corpo, esse muco que a gente fala, são toxinas, que por conta da alimentação errada para o nosso biotipo e por conta da alimentação sem vitalidade, por conta da forma como a gente dorme, da forma como a gente caminha, como a gente fala, como a gente se relaciona, tudo isso influencia nos doshas. E aí dentro do nosso corpo, se o nosso fogo digestivo não está apto a digerir tanto aquilo que a gente come quanto as nossas emoções, a gente acaba tornando isso tudo em toxina. E aí então, por exemplo, combinações que combinações de alimentos também transforma isso em toxina, né? E aí a gente tem um hábito alimentar assim bem ruim, né? Por exemplo, assim, a gente não deveria comer pizza. É uma coisa que é bem formadora de toxina, porque a pizza ela mistura o queijo com tomate, né? O tomate não combina com queijo, porque o queijo ele é carboidrato e o tomate é fruta. Fruta não combina com carboidrato. E dentro do nosso organismo ele se torna toxina. Também não combina o tomate não combina com o queijo, não é carboidrato, desculpa, proteína. Carboidrato é a massa, né? Então não combina. Tanto o queijo, o tomate não combina, a fruta não combina com carboidrato nem com proteína. Então, o nosso corpo... então nunca mais a Ayurveda fala pra mim que é proibido comer pizza. Não, pode comer pizza. Mas o que a gente faz? A gente busca ter um fogo digestivo bom para digerir isso, não se tornar toxina. E também a gente pode utilizar das especiarias. A gente pode colocar uma pimenta, a gente pode tomar um chá digestivo antes ou depois, né? Isso aí vai fazer com que o nosso fogo digestivo esteja bem para digerir aquela pizza que produz toxina, né? Esse molho com carne, assim, não é bom. Molho com carne também não. Fazer um molho tipo... Um hambúrguer também não, porque carne com carboidrato com proteína não combina também. Carne com pão, né? E molho e tudo mais não combina. A nossa alimentação aqui, que é muito baseada em carne, e italiano, que é massa, nossa alimentação praticamente não combina com... É muita combinação ruim, né? Então a gente, por exemplo, assim, deveria comer bastante legumes, misturar os legumes. Vai comer carne? Então come carne com legumes. Carne com legumes combina, né? Claro que, assim, o Ayurveda não é vegetariano, né? Inclusive, assim, tem vários outros tipos de carne que
nos livros sagrados, nos livros de medicina, indica comer, né? E outros bichos que a gente não está acostumado a comer. Porque a carne, ela também possui características que, dependendo da pessoa, faz bem. Mas não é assim, vai comer, vai numa churrascaria, né? Não, tem determinada quantidade de carne que é bom de comer, né? Mas daí tem os antídotos, né? E isso, os antídotos. Por exemplo, o café, como eu falava, né? O café, depois a gente, agora, aqui fala dos sabores, né? Então, os sabores também são combinações dos elementos, né? Por exemplo, o sabor doce é a combinação da água com a terra, que vai formar o sabor doce. Então, se uma pessoa ela é cafa e ela vai se alimentar bastante do sabor doce, para ela vai ser ruim. Por quê? Porque cafa é água e terra. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar algum antídoto que vai diminuir. Esse antídoto é o quê? É outro elemento que vai fazer com que diminua ou aumente fogo, digamos, dentro daquele doce ali, para que a pessoa consiga digerir de uma melhor forma. E o café, ele, quando a gente coloca na boca, ele é amargo. Mas existe um Vipac, que é um sabor que fica no organismo depois da digestão. Então, quando o café ele chega no intestino, ele se torna picante. Por isso que muitas pessoas, quando tomam café, elas têm gastrite, ou então têm diarreia, ou então toma café e corre pro banheiro, né? Por quê? Por conta dessa questão picante. Então, o que a gente pode utilizar? Quando vai passar o café, colocar cardamomo. Que o cardamomo, ele é um antídoto para essa picância do café. O cardamomo é um ótimo digestivo, por causa que ele equilibra, ele aumenta o fogo ou diminui o fogo de acordo com o organismo. O cardamomo é uma baguinha, não sei se todo mundo conhece. O ideal é a gente dar uma macerada nele antes de botar no café ou de botar na comida, porque é dentro da baguinha que tem o que precisa. O que é esse cardamomo? Ele é Uma semente. uma semente. É uma baguinha e dentro daquela baguinha tá a semente dele. Né? A gente compra ela com a baguinha. Dá pra fazer chá, dá pra mastigar um cardamomo, Tem pessoas que tem um saquinho de cardamomo na bolsa, quando vai num restaurante, vai numa coisa, mastiga. É usado como especiaria. É uma especiaria. Por isso que a gente ouve muito falar das especiarias da Índia, né? Porque na Índia eles estudam muito que essas especiarias não são só para dar cheiro, para temperar ou dar gosto. Né? A canela não é só para temperar ou dar gosto. A canela a gente sabe que ela é maravilhosa para o fogo digestivo, que está lento. E ainda ela ajuda a depurar o corpo, né? Ela depura o corpo. Antigamente no Egito ela era utilizada quando as pessoas morriam e fazia todo o processo de múmia, né? Elas utilizavam canela, por conta que a canela preserva o corpo, né? Então, são 6 sabores. Oi. A nossa alimentação também é muito baseada, por exemplo, na utilização da cebola e do alho. E não sei, eu acho interessante, porque primeiro que a gente repete muitos alimentos. Sim. É tudo igual. A gente faz o arroz, o feijão, a carne, né? Alguns de nós já estamos variando e diversificando. Aliás, estamos por fundar um grupo de consumidores, né? O Marcelo está convidando a gente, quem tem interesse em buscar possibilidades de uma alimentação mais saudável, orgânica e tal. A gente está, aquela vez a gente já fez outras tentativas, algumas bem sucedidas e outras funcionaram um certo tempo. Então a gente pode depois mandar um e-mail para quem se inscreveu aqui por e-mail, né? E tal. Mas assim, voltando à questão da cebola e do alho, assim como outras, essa questão da diversidade, essa questão de usar muito um tipo de alimento que acidifica, por exemplo, o estômago, porque a gente tem problema, né? Então, e aí tem uma especiaria aí também, não sei se a Virgínia lembra o nome que a gente aprendeu lá no curso, que substitui, por exemplo, Açafétida. Eu acho que essa aí, não é? Açafétida. Que substitui a cebola, eu sei que é açafétida. Isso. É que assim, como a gente falava da vitalidade, né? A cebola e o alho, eles são tamásicos, né? E tem outros alimentos também que são tamásicos, alimentos naturais que são tamásicos.
Então, o que acontece? Quando entra no nosso corpo, ele praticamente não tem vitalidade. Então, o corpo, a natureza do corpo vê esse alimento como algo que já tem que ir embora, um dejeto, né? Não é algo que é bem-vindo. É a mesma coisa que a gente comer uma coisa quase podre, né? O corpo ele vai comer, mas não vai digerir bem. E aí, então, vai formar gases, vai formar... como é que tu disse? Refluxo, gastrite, né? Porque não é algo que é compatível com o nosso corpo, né? Então, a cebola, ela tem várias coisas que a gente pode usar, a cebola e o alho, né? O alho, por exemplo, a característica do alho é quente. O alho é quente. Então, o alho é muito bom para utilizar em problemas de bactéria, né? Por exemplo, a candidíase. Quando a candidíase, ela não é quente, por exemplo, ela não tem coceira, só tem corrimento, a gente pode fazer um OB de alho. Porque o alho, ele é quente e ele vai expulsar as bactérias e vai limpar aquele organismo, né? Como se fosse um antibiótico, né? O alho é antibiótico, a gente sabe muito bem, né? Do chá, para gripe, né? E a cebola também, a cebola ela é depurativa, mas a gente tem que utilizar de várias formas, não todo dia como a gente usa, né? Então, a cebola e o alho tem outras coisas também, que eu acho que o cogumelo também, se eu não me engano, também é tamásico. Não tenho certeza do cogumelo. Então, os 6 sabores, que é o doce, o salgado, o ácido, o picante, o astringente e amargo, são essas combinações dos elementos, né? E que dependendo da forma como nós estamos, para nos reequilibrar, a gente pode utilizar os sabores. Aí que entra a questão da alimentação no Ayurveda. Me desculpa, gente, eu esqueci, eu trouxe vários livros aqui, se queriam dar uma olhada. Tem um, né, que eu posso orientar vocês, que é muito bom, que é da Laura Pires, né? Todos os livros da Laura, a Laura é uma gaúcha de Pelotas, que ela tinha problema de uma doença degenerativa, não lembro o nome agora. E aí, então, ela foi para a Índia para fazer o Panchakarma, que é um tratamento, né? Pancha quer dizer 5, então são 5 terapêuticas bem específicas que hoje no Brasil só poucos lugares têm permissão para fazer, né? Então, ela foi para a Índia, são cerca de 21 dias que ela passou lá, depurando o corpo, se tratando, e ela voltou curada. E aí, então, ela resolveu fazer da vida dela uma missão, né? De levar a alimentação ayurvédica, né? Não sei se ela voltou curada, mas ela voltou muito melhor do que ela estava, né? Muito melhor, né? Praticamente reequilibrada. E aí os livros dela são todos assim que falam um pouco do que a gente está falando aqui. Tem receitas, fala um pouco de sabores, dos antídotos, dos doshas, dos rituais, das rotinas, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, dá para passar. Tem algumas literaturas também que falam com restrição de acordo com a idade. Por exemplo, o alho não é recomendado para idosos, né? Uhum. Sim. É que ele dizem, eu não sei, não estudei a fundo, porque ele produz uma certa... Ele desconcentra, fala bem. Sim, então, sim. a síndrome autoimune, né? Isso. Assim, ó, por isso que quem pratica meditação não se alimenta de alho e cebola por conta disso. Porque quem pratica meditação quer manter a mente serena. E o alho, ele faz com que ative muito a mente. Aqui também tem um livro sobre massagem terapêutica. Esse livro aqui, ele fala sobre a marmaterapia, que é uma das terapias, né, do Ayurveda. Depois eu vou falar um pouquinho rapidinho para vocês também. Esse livro aqui, ele é escrito por 2 brasileiros, um doutor Danilo, né? Acho que ele foi um dos primeiros que trouxe o Ayurveda para o Brasil, né? Então aqui ele conta um pouco de como foi a chegada do Ayurveda no Brasil e como se desenvolve. É um livro bem básico, assim, sobre a medicina ayurvédica. Aqui é um livro sobre yoga, massagem ayurvédica, que é a técnica que eu aplico, né? A massagem ayurvédica, a Abhyanga, que é uma massagem ayurvédica, é uma massagem
antiga, uma massagem que surgiu junto do Ayurveda, né? E essa técnica chama Yoga Massagem Ayurvédica porque ela une o yoga com a massagem, com a Abhyanga, né? Então, é uma técnica criada por uma indiana, já bem moderna, cerca de 60 anos. Aqui é um livro da medicina ayurvédica para as mulheres, então aqui fala, né, dessas características. As mulheres, elas têm características especiais de cada fase, a cada 7 anos da vida delas, né? Então, a forma como tratar a mulher, né? Como tratar a mulher, né, em cada fase da vida dela, né? E aqui também é um livro, esse aqui é bem legal, por causa que ele é bem didático, com várias figuras, bem fácil, assim, para quem tem dificuldade de entender um pouco do sânscrito. Aqui fala bem didático, assim. Também é um livro que é geral do Ayurveda. Aqui como os sabores afetam os doshas, né? Então, por exemplo, assim, o dosha vata, éter e ar, né? O que equilibra o dosha vata? O sabor doce, como eu falava que ele é ar, ele é terra e água, então vai equilibrar o dosha vata. Então, aquela pessoa que está bastante aérea, está com dificuldade de concentração, come um docinho, né? Vai fazer com que baixe. Não precisa ser um docinho super doce. Um doção, né? Pode ser uma fruta seca, uma ameixa seca, uma tâmara, né? Isso é uma coisa doce, natural doce, né? É muito bom. Tem outros livros dela que é muito bom. Ou se querem seguir ela no Instagram, ela tem várias receitas, assim, tem várias coisas bem legais, tudo coisa simples. O salgado e azedo desequilibra o sabor adstringente, amargo e picante. O sabor adstringente é o sabor da cebola, né? Pita, né, que é água e fogo, equilibra com doce, amargo e adstringente. Desequilibra com azedo, salgado e picante. Kapha, que é água e terra, equilibra com amargo, picante e adstringente. Desequilibra com doce, salgado e azedo. Então ali, como que a gente vai, quando o terapeuta vai fazer toda a consulta com a pessoa, vai chegar, olha, tu tá com desequilíbrio em tal dosha. A pessoa, o que tu come? A pessoa tem gastrite. Eu gosto de café e gosto de pimenta, adoro pimenta. Então, corta a pimenta e corta o café, porque o café e a pimenta estão acelerando demais esse fogo digestivo. E aí vai fazer o quê? Toma água de coco, que a água de coco, ela refresca o sistema. Então, toma água de coco, coisas mais frias, né? Para refrescar o coco, né? O coco, a fruta, sem ser seco. Isso também, né? Se a pessoa ela tá com excesso de pita e ela é vata, então eu não vou indicar para ela comer coco seco, né? Pipoca. Não vou indicar para ela comer coco seco. Se ela tá com problema que tem que resfriar o organismo, vai comer coco úmido. E afetam, né, os doshas. Uma delas é a nossa rotina diária. Então, o Ayurveda ele nos ensina a ter rotinas. Todas as coisas que a gente vai fazer, que a gente faça na rotina. E que faça, se a gente decidiu fazer tal horário, que a gente faça naquele horário. Se a gente decidiu fazer de tal forma, que a gente faça sempre daquela forma. Porque a rotina vai fazer com que essa roda ande e o movimento aconteça para a mudança, para o que a gente quer empreender. Então, o Ayurveda possui, a gente sabe que durante o dia, como eu falava para vocês, os doshas, eles tem horário do dia que está mais tal dosha, tem horário do dia que está outro dosha, como a gente estava falando da manhã e da tarde e da noite, né? Então, por exemplo, assim, das 2 da manhã às 6 da manhã, o dosha prevalente é vata. Por isso que, muitas vezes, a gente tem vontade de levantar para ir no banheiro nesse horário da madrugada. Porque o organismo começou a digerir, porque antes ali, das 10 até as 2 é um horário kapha, desculpa, não pita. Das 10 às 2 é um horário pita. Então, é um horário que o fogo digestivo está um pouco maior para digerir a comida. Então, quando a gente deita, o ideal era deitar às 10, né? Até às 10 horas. E ali a gente passa das 10 às 2 da manhã, o corpo está digerindo aquilo que a gente jantou. E aí, quando passa das 2 às 6, o corpo quer o quê? Que a gente levante para fazer xixi, né?
para botar para fora aquilo que o corpo digeriu. Então, muitas vezes a gente tem insônia nesse horário, né? Porque é um horário vata. Aí quando a gente levanta, o ideal seria a gente levantar antes do nascer do sol, ali pelas 5 da manhã, porque é um horário vata, é um horário da gente fazer as depurações do corpo, as limpezas, fazer algum exercício, para que daí depois das 6, que é um horário kapha, a gente esteja mais tranquilo para começar a rotina do dia a dia, do trabalho, do estudo, da organização da casa, da vida, né? Depois das 10 às 14 horas, novamente é um horário pita. Por isso que a gente almoça ao meio-dia. Porque ao meio-dia é o pico do sol, né? O sol está mais forte naquele momento. E o nosso fogo digestivo também. Por isso que o ideal, se a gente quer comer uma comida mais pesada, é a gente comer no meio-dia. Porque o fogo digestivo está mais acentuado nesse horário, né? E das 2 às 6 da tarde é um horário vata de novo, né? Então é um horário da gente se movimentar, né? E fazer o que tiver que fazer durante o dia, para quando chegar às 18 horas a gente já ir se preparando para descansar, que é um horário kapha até às 10 horas. Então por isso que quando a gente vai fazer exercício, o ideal é fazer de manhã, naquele horário ali, ó, das 6 às 10, que é um horário kapha, né? Que é um horário que a gente fazer exercício, porque a bênção para quem é kapha é se movimentar, é fazer exercício. A pessoa que é kapha, ela não pode ficar parada, porque daí tranca tudo, trava tudo, tem que fazer algum exercício. Então no horário kapha é o melhor horário para a gente fazer exercício. Por isso que tem pessoas que gostam de se exercitar à noite também, né? Depois das 18 horas, tem esse impulso de vontade de caminhar, de ir para academia, porque é um horário kapha também. É um horário que o corpo está te mandando. Vai, meu filho, tem que expulsar isso, tem que suar, né? O corpo está te mandando fazer exercício. E claro que o melhor é não fazer muito exercício perto das 10, porque às 10 já vai virar um horário pita. E aí tu tá muito acelerado, aí entra para um horário pita e tu não consegue dormir. Então o ideal é tu fazer exercício no máximo ali até as 20 horas. E aí depois te alimentar e esperar até as 10, ali um pouco da digestão antes de dormir e tu deitar, né? E aí também ter uma rotina de ter liberado os eletrônicos um pouco antes também, porque se não entra no horário pita depois das 10, a mente vai, né? E daí é difícil de dormir. Então essa é o ciclo circadiano, né? Pelo Ayurveda. Também as estações do ano elas também têm influência, né, nos desequilíbrios do dosha, como eu falava para vocês, né? O verão, para quem é pita, é terrível, porque o pita já é quente o ano inteiro. Quando chega no verão, o pita sofre demais, né? Então o pita tem que tomar bastante água, o pita tem que usar óleo de coco no corpo, né? Que o óleo de coco resfria. Quem é vata no inverno sofre por conta da secura, quem é kapha no inverno sofre. Então, para quem é kapha no verão, também pode sofrer se é um lugar abafado. Por isso que quem é kapha gosta de viver, quem vai viver no litoral se dá melhor, né? Por isso que as pessoas que têm problema respiratório vão para o litoral, se sentem melhor, porque no litoral ele tem um pouco maior a característica vata, né? Da questão das correntes marinhas. Então a pessoa respira melhor, vive melhor do que em Santa Maria, que é uma panela de pressão. Então para quem é kapha, no verão de Santa Maria é terrível, né? Também por conta dessa letargia, que é muita água, né? no ar. O Agni, como eu já falei algumas vezes para vocês, tem vários tipos de Agni, né? Tem o Agni que ele é flutuante, uma hora ele está alto, outra hora está baixo. Geralmente quem é vata tem esse Agni. Um dia acorda com um monte de fome, daqui a pouco não tem mais fome, né? Quem tem o Pita muito alto tem a tendência de ter um Agni muito alto também, é ruim, porque há queimação. Ou então o Mandagni, que é o Agni baixo, né? Então esse fogo digestivo que vive no nosso sistema digestivo e que a gente precisa alimentar. Por isso que, por exemplo, existe em muitas culturas essa questão do culto ao fogo, né?
do culto ao fogo, da fogueira, de dar o alimento para o fogo, do melhor alimento dar para o fogo, do melhor, vai agradecer a colheita, dar o melhor alimento para o fogo, joga na fogueira, faz fogueira, festa de São João, por que tem fogueira, né? Porque esse culto ao fogo sempre existiu, sempre soube que o fogo ele purifica, né? Então sempre houve isso, sempre essa representação como Deus, né? Como se fosse um Deus. O fogo é o que vai nos dar a vida. A vitalidade vai depender desse fogo, dessa qualidade desse fogo digestivo. Então a gente vai estar sempre colocando na balança o que a gente vai dar para esse fogo. Então se a gente está dando como se Deus dentro de nós fosse esse fogo digestivo, o que a gente está dando para Deus? Quais são as oferendas que a gente está dando para esse fogo digestivo? A gente está tocando pneu ali nesse fogo digestivo, ou a gente está colocando palha e feno, sei lá, alguma coisa assim que vai produzir um fogo limpo, né? Está muito rico tudo, eu acho que dava para mais de encontros, mas a gente tem um horário, né? Então é isso que eu puder ir concluindo. Sim, Bom, aqui eu ia falar para vocês sobre a avaliação, a Ayurveda, né? O terapeuta, ele avalia tudo isso que eu falei para vocês, o terapeuta avalia, né? Ela observa as características do corpo da pessoa, a língua, vários pontos do corpo da pessoa que demonstram como esses doshas estão se expressando. A língua, as unhas, o pulso, os hábitos que a pessoa tem, né? E a partir dessa avaliação bem completa que o terapeuta faz desse ser, né, dessa pessoa, ele vai orientar a parte da alimentação, vai orientar a parte de terapias. E aí essas terapias são diversas terapias, né? A gente poderia passar só falando das terapias aqui para vocês. Dentre massagens com óleos, massagem com pós, massagem com sal, óleos, parte interna do corpo, parte externa, a gente pode fazer detox, a gente pode fazer jejum, exercícios, né? Tudo isso são tratamentos ayurvédicos para esses doshas que estão em desequilíbrio. E também, né, coisas que a gente precisa fazer durante o dia para que a gente possa estar em equilíbrio é cuidar da nossa alimentação, fazer massagens, a fitoterapia, que são os chás, né, as especiarias, exercícios, né, o yoga é um exercício que trabalha não só o físico como a mente, meditação para trabalhar a questão da mente e essas rotinas diárias, quando a gente se propõe a levantar tal horário, praticar tal coisa, café tal horário, almoçar, né, exercício, de acordo com esse relógio biológico, né, desses elementos. As rotinas diárias também existem orientações e rotinas para a gente fazer quando acorda, né, de limpezas e purificação do corpo. Até aqui, pessoal, tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu tenha falado que não ficou bem explicado? Eu tentei ser assim o mais fácil de entender, né? Porque é muito detalhe e bastante complexo, né? Aí tu atende, assim, eu atendo numa clínica no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Fica próximo ali ao Hospital São Francisco.